e que a paz do Senhor esteja na tua vida, na tua casa e em tudo o que te diga respeito. Amém. Irmãos, eu quero, antes de começar a ministrar, nós vamos ler novamente o capítulo 24 de Mateus. Você pode ir achando ali, capítulo 24 de Mateus, do Evangelho de Mateus. Mas antes eu queria dizer que hoje nós vamos começar a falar sobre coisas que estão no futuro. Nós somos muito curiosos acerca do futuro. Todo ser humano tem curiosidade acerca das coisas que vão acontecer. E eu quero dizer para você que a Bíblia é um livro 100% confiável naquilo que ela fala sobre as coisas que em breve vão acontecer. Escatologia é isto, é o estudo das profecias, das coisas que em breve vão acontecer. Então esses estudos que nós vamos começar a fazer hoje, estudos mais simplificados, não tão profundos como eu já fiz aqui na igreja, mais leve, mas tenho orado, pedido a Deus que me dê graça, sabedoria, capacidade para comunicar aquilo que a palavra de Deus diz, para que você possa entender bem e edificar assim a sua fé. E eu quero dizer para você que a Bíblia é o único livro das grandes religiões do mundo que contém profecia acerca do futuro. Se você for nos livros do budismo, do shintoísmo, do islamismo, você vai achar uma ou outra profecia, mas não em relação ao futuro, revelando as coisas que aconteceriam no futuro. E por quê? Porque só Deus conhece o futuro. Na verdade, a palavra de Deus é 100% certa, as profecias bíblicas são 100% certas, porque só Deus conhece o futuro e Ele tem o controle de todas as coisas. Então nós vamos começar a entender acerca de um tema maior. Então, dentro desse tema maior, que nós chamamos a segunda vinda de Cristo, a primeira ele veio como menino de Belém, mas agora tem uma segunda vinda, porque Jesus disse que ele vai voltar. Então, dentro desse tema maior, a segunda vinda de Cristo, nós vamos enfocar alguns assuntos, algumas profecias, para prepará-lo para ir para o céu, para a morada celestial. Há muito tempo atrás, o Senhor deu uma visão a uma pessoa aqui da igreja, uma obreira aqui da igreja, quando eu estava ministrando, mas há muito tempo já, e o Senhor mostrava a igreja, essa congregação muito lotada de gente, e estava praticamente todos vestidos de branco, e eu fiquei muito feliz. Mas essa pessoa me disse que lá atrás, lá naquela área lá perto do sol, o pessoal estava comendo, bebendo, não estava prestando atenção naquilo que eu falava. Não estou dizendo que vocês sentam lá atrás aí já estão condenados, não é isso não, condenados a ficar para trás, não é isso que eu estou falando. Eu estou contando a visão, estou contando aquela visão, mas o Senhor estava mostrando que um pequeno grupo desses que congregam aqui não estavam preparados. Então é preciso se preparar, é preciso colocar a sua vida em ordem, primeiro fazendo uma aliança com Jesus Cristo. Nós cantamos hoje, Deus é um Deus de aliança. Deus não faz contrato, Ele só faz aliança. Então Ele faz aliança de vida eterna conosco. E colocando a sua vida em ordem para que você possa se preparar para não ter, como diz o mineiro, uma baita surpresa de ficar para trás, Porque a hora que eu falar um pouco sobre o que vai acontecer com esse povo que ficar, você, tenho certeza, vai querer botar a barba de molho, ou talvez até a cabeça toda, para você não ficar para trás, porque aí teria que passar pelo período mais negro que Jesus descreve, que é a grande tribulação. Por isso, vale a pena nós investirmos na nossa vida
espiritual. Então, a partir desta quinta-feira, na medida em que nós vamos avançando, quero ministrar para vocês, para a igreja, acerca da segunda vinda de Cristo, acerca do arrebatamento, acerca dos sinais e outras coisas relacionadas a este grande tema. No domingo próximo agora, dia 31, eu vou começar a falar dentro da escatologia, mas não é nada a ver com esse estudo aqui, algo mais forte, mais sério, com a igreja. Se você quiser estar aqui, é bem-vindo para você ouvir, né? Você será bem-vindo. Nós faremos isso de manhã e repetiremos a mesma palavra no culto da noite, das 7h30 da noite, às 9h da manhã e às 7h30 da noite. Nesses cultos eu vou falar de algumas coisas que Deus tem mostrado e que vão acontecer muito brevemente, mas muito brevemente mesmo. Por isso é que a igreja precisa tomar conhecimento também dessas coisas. Você abriu aí em Mateus 24? Então vamos ficar em pé, que nós vamos ler um texto grande, depois você vai ficar sentado mais um tempo. Eu gostaria que você acompanhasse então a leitura em Mateus capítulo 24. Este é conhecido como sermão profético. Foi o último sermão que Jesus pregou. Ele pregou esse sermão 2 dias antes de ser preso e crucificado. Foi o último sermão que ele pregou. E você vai ver que ele pregou esse sermão, não foi um sermão público, foi um sermão em particular. Ele falou com os discípulos, com aqueles que eram seus seguidores. Portanto, essa é uma palavra direcionada especialmente para a igreja. E quando nós falamos em igreja, nós não estamos falando em denominação. Nós sempre estamos falando de corpo de Cristo. Misticamente falando, ele é a cabeça e nós somos os seus membros, ou seja, o seu corpo. Cristo é a cabeça, nós somos o seu corpo. Misticamente falando, a cabeça está no céu, o corpo está aqui na terra. E um dia a cabeça virá em poder e glória buscar o corpo, ou seja, para que Jesus fique completo. Cabeça, corpo, ou seja, a sua igreja, que é o seu corpo místico que está aqui na terra. Vamos ler então Mateus 24. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: declara-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Diga assim: o princípio das dores. Tudo que Jesus falou até aqui são princípio das dores. É isso que ele está dizendo. Então sereis entregues à tortura e vos matarão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. O que Jesus está dizendo aqui? Que precisa perseverar até o fim para ser salvo. Esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro. Presta atenção, Jesus está falando que o evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, e ele diz ainda, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ele está falando que o evangelho vai ser pregado em testemunho às nações, não às pessoas, às nações. Ou seja, cerca de 200 e poucas nações na face da terra, que é mais ou menos este o número de nações que existe no mundo. Então ele diz, esse evangelho do reino vai ser pregado em testemunho às nações, e então virá o fim. Que fim é esse? O fim do planeta Terra? Não. A Terra vai continuar, porque Jesus vai governar durante 1000 anos, o milênio aqui na Terra. O que ele está falando de fim aqui é o fim do governo dos homens sobre a Terra. É isso que Jesus está falando. Então virá o fim. Aí Jesus continua. Quando, pois, virdes estar no lugar santo, a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça para tirar as coisas da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado. Porque haverá então uma tribulação tão grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas. Ele volta a mencionar os falsos cristos e os falsos profetas. E farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que de antemão vou-lo tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem, que é Jesus, sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, ou toque de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, da figueira sua parábola. Quando já o seu ramo se torna terra e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, diga assim, todas estas coisas. Jesus está falando aqui dos sinais que ele já mencionou para trás. Ele diz, igualmente, quando virdes todas estas coisas, sinais que eu falei, que eu mencionei, é isso que ele está se referindo. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Pois como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem.
Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 homens no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabei, porém, isso: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Até aqui. Que Deus abençoe esta palavra no seu espírito. Vamos orar. Pai Santo, aqui está a Tua palavra lida aos nossos ouvidos. Que ela possa penetrar também, Senhor, no nosso espírito, ó Pai, e ali o Senhor trazer a revelação que o Senhor deseja trazer através da Tua palavra. Abre os ouvidos espirituais, os olhos espirituais, para que possam ouvir e entender, compreender a urgência do momento em que estamos vivendo. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, que esses que me ouvirão agora, aqui no santuário, lá pelo rádio, pela internet, nas gravações, que nenhum desses fique para trás, mas que todos alcancem o teu reino, alcançando inclusive o arrebatamento da igreja. Assim oro e clamo em nome de Jesus, repreendo toda e qualquer tentativa do inimigo de tirar e roubar a palavra em nome de Jesus. Arredem em nome de Jesus. Anjos de Deus, hajam nesse sentido de impedir impedimentos de qualquer distração em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Podeis sentar-nos. Você vai fazer o seguinte: se você gostar dessa palavra e o Senhor falar com você, na próxima quinta você vai trazer mais alguém. Você vai convidar alguém e vai trazer. Vai chamar e vai dizer, vamos lá. Você vai aprender umas coisas novas como eu estou aprendendo. Amém? Irmãos, a palavra de Deus é uma coisa, é algo tremendo. Deus disse a Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Por isso não me espanta não os testemunhos. Eu sei de outros e vou ouvir muitos porque eu sei que a palavra de Deus funciona. Quando nós cremos no nosso espírito e colocamos em prática o que aprendemos, fazendo com fé, Deus honra a nossa fé, honrando a sua palavra na nossa vida. Amém? Então é muito importante que você aprenda acerca da segunda vinda de Cristo. A Bíblia fala que Jesus vai voltar. Por exemplo, ele mesmo fala, quando Jesus está se despedindo dos seus discípulos, em João capítulo 14, os 3 primeiros versículos, vou citar de cor. Jesus, naquela noite que ele foi traído, na noite em que ele pregou, no Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus consola os seus discípulos, porque ele disse que ele ia embora, que ele iria morrer e tal, mas que depois ressuscitaria e iria para o Pai. Então Jesus disse aos seus discípulos essas palavras, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, virei segunda vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. São os 3 primeiros versículos do capítulo 14 do Evangelho de João. Jesus faz essa promessa. Ele fala, eu vou, mas eu vou fazer algo. Eu vou preparar lugar. Eu vou preparar as mansões para vocês. O lugar onde vocês vão
viver eternamente na casa de meu Pai, junto comigo, que sou o irmão mais velho de vocês. Porque a Bíblia diz que Jesus é o nosso irmão mais velho. Está lá em Romanos, capítulo 8, a partir do verso 29 e 30, o apóstolo Paulo nos dá essa revelação, que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Nós somos os irmãos de nosso Senhor. Por isso que ele ensinou-nos a nos chamarmos de irmãos. Por isso que a gente se chama de irmãos. Está na Bíblia, Jesus ensinou isso para nós. Mas ele disse que voltaria. Ele estava praticamente se despedindo dos discípulos. O Espírito Santo também disse que ele voltaria. Nós vamos ver mais para frente, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, nós vamos ver o apóstolo Paulo inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo à igreja de Tessalônica acerca do arrebatamento. Como é que o arrebatamento se daria? Então, aquela revelação foi dada ao apóstolo Paulo pelo Espírito Santo. Ou seja, o apóstolo Paulo descreve ali que num dado momento Deus vai enviar Jesus, e ele virá, e virão os anjos com ele, e ele virá e parará nos ares. Ele não descerá à terra, ele não pisará aqui na terra, e ele parará nos ares. E ele então vai chamar aqueles que morreram em Cristo e que estão lá com seus corpos já dissolvidos, ao longo do tempo, outros que estão quentinhos ainda, acabaram de ser sepultados, outros que nem acho que mais têm osso, como o caso do apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, esses estão todos sepultados há mais de 2000 anos. Não sei se tem caveira deles ainda, mas os corpos desses que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos e formos participar do arrebatamento, seremos transformados num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, diz o apóstolo Paulo em outro texto, 1 Coríntios 15, 50 a 52, ele diz que a trombeta soará. E nós seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. A transformação é num átomo, num momento, num abrir e fechar de olhos. E assim vamos subir os dois grupos, os que ressuscitaram e os que foram transformados, juntos a encontrar o Senhor nos ares, no cosmos. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então o Espírito Santo disse que Jesus vai voltar. E deu até detalhes, ele vai parar no cosmos, ele não vai descer à terra. Amém? Você está me acompanhando até aqui? Tá. Mas os anjos também disseram que Jesus ia voltar. Lá no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, Jesus ele vai subindo lentamente. Ali, vem antes que a nuvem o encubra, ele vai subindo, ele vai se despedindo dos apóstolos. Tinha mais de 500 irmãos ali. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 15, verso 6, ele diz que havia mais de 500 pessoas ali, não era só os 12. E Jesus foi subindo lentamente, foi dando as últimas instruções, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai. É o que está escrito em Mateus 28, encerrando o evangelho de Mateus. Jesus foi subindo e os discípulos ficaram olhando, porque uma nuvem o encobriu, a Bíblia diz. E eles olhando para ver se viam alguma coisa, se a nuvem saía do caminho, vamos dizer assim, quando de repente 2 varões com vestes resplandecentes, o que são? 2 anjos. Se colocou junto daqueles homens e mulheres e disse: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que viste ir, virá, do mesmo modo como o viste subir. Aleluia. Jesus subiu do monte das Oliveiras em Jerusalém, mas a população de Jerusalém não viu. Só aqueles 500, pouco mais de 500 que viram. Então, quando Jesus voltar, o mundo não vai ver Jesus. Também nem vai perceber
simplesmente vai virar uma convulsão. Por quê? Porque vai desaparecer milhões de pessoas da face da terra instantaneamente, na mesma hora, do mesmo jeito. É por isso que o texto que nós lemos, que Jesus fala, ele disse, 2 mulheres estarão no campo moendo, lá no moinho. Antigamente era um moinho grande de pedra, e as pessoas levavam o trigo lá, e colocavam, e o animal ia rodando aquela pedra, e a pedra ia triturando o trigo. Era assim que moía o trigo, né? Para fazer pão, bolo. Então 2 mulheres estariam no campo, aliás, no moinho trabalhando. Uma seria levada e a outra seria deixada. 2 estarão numa cama dormindo. Por quê? Quando Jesus voltar, num lado da terra é noite, no outro lado é dia. No Japão agora é de dia. Se Jesus voltasse agora, 2 japoneses cristãos, né, nascidos de novo, ou quem sabe, marido e mulher, um seria levado e o outro não. Estariam trabalhando, 2 na cama, um dormindo, marido e mulher. Um será levado e o outro será deixado. Mas por que um será levado e o outro será deixado? Será que Deus faz acepção de pessoas? Não, é porque um vai estar preparado para o arrebatamento e o outro não vai estar preparado para o arrebatamento. Um vai estar crendo e o outro não. Um vai estar como as 5 virgens que Jesus fala na sequência desse texto. Ele conta 3 parábolas. Uma foi lida hoje pela obreira Carne, que é a dos 2 servos. Outra é das 10 virgens, que estavam esperando o noivo. Ali fala da igreja, né, que vai estar nos dias do arrebatamento. Né? 5 vão estar preparadas e 5 não. As que estavam preparadas entraram com ele na boda. São aqueles que foram levados. Aqueles que não estavam preparados ficaram. Um será levado, o outro será deixado. É isso que a Bíblia fala. É isso que Jesus fala. Então é por isso que eu preciso falar com vocês e ensinar acerca dessas coisas, porque estamos chegando nesse tempo do fim. Irmãos, eu ministro sobre esses assuntos há muitas décadas. Eu comecei a ministrar, assim, mais fortemente em 1986. Então já tem muito tempo, né? Vai inteirar 30 anos. Daqui em 2006 vamos inteirar 30 anos. 2016 terá 30 anos que eu falo sobre esse assunto. E eu sempre ministro mais ou menos do mesmo jeito. Eu não mudei, por quê? Porque o entendimento, a gente amplia um pouco, porque Deus vai dando mais conhecimento, mais revelação. Mas a estrutura é essa. Sempre ministrei estruturalmente desta maneira. Eu creio, sinceramente, e não é uma revelação, é algo que está lá dentro do meu espírito. Deus não falou comigo, então não é uma revelação isso que eu vou falar agora. É algo que está dentro do meu espírito. Eu creio que nós somos a última geração de que Jesus fala aqui, que não passaria sem que todas as coisas se cumprissem. Jesus diz, pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras não passariam. Ele diz que a geração que visse todas as coisas, todos os sinais que ele falou. Olha aqui, volta lá para os seus olhos, para o versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Cuidado para você não se perder nesse pronome demonstrativo esta. No grego, que é o texto original, não tem essa diferenciação que tem em português. Essa, esta, aquele, né? Eu digo, esta Bíblia, essa Bíblia, essa está um pouco mais distante, esta está pertinho, esta Bíblia, essa Bíblia, aquela Bíblia. Está bem mais longe.
No grego não tem essa diferenciação. Então, Jesus está falando da geração não que estava ouvindo ele, que eram os discípulos, que essa passou. Essa morreu, foi, e Jesus não voltou. Mas da geração que visse os sinais se cumprindo. A geração que visse os sinais se cumprindo, especialmente esse da figueira brotando, ela não passaria sem que todas as coisas se cumpram. Por isso, a partir de agora, com essa introdução, nós vamos começar a ver os sinais. Vamos ver alguns pouquinhos, né? Porque o tempo já voou. Eu não sei, eu acho que vou ter que tirar os testemunhos e melhorar, porque senão eu vou levar até o final do ano e Jesus volta até lá e nós ainda estamos falando sobre esse assunto. Mas eu vou ser bem-aventurado, porque o texto que nós lemos hoje fala dos pastores, né? Vou estar pregando. Bem-aventurado o servo que ele achar preparando o povo dele, alimentando o povo dele. Né? É isso que Jesus falou no texto que foi lido inicialmente. Então vamos falar sobre os sinais. Vamos começar então lá no capítulo 24. Volta nos primeiros versículos. Irmãos, Jesus, ele, como eu disse, esse foi o último sermão que ele pregou, 2 dias antes de morrer em particular. Mas eles mostraram assim os edifícios do templo. Né? Não é que Jesus não conhecia, é que Jesus não estava muito interessado em ver a beleza do templo, segundo templo. O segundo templo ele foi reconstruído, primeiro foi destruído, né, por Nabucodonosor em 586 a.C. Eles foram levados cativos, ficaram 70 anos no cativeiro da Babilônia, depois voltaram em 3 levas, sob o comando de Esdras, Neemias e Zorobabel, e reconstruíram o segundo templo e a cidade de Jerusalém, conforme é profeticamente profetizado por Jeremias e concretizado ao longo, você pode ver esse relato nos livros de Esdras e Neemias. Tem os detalhes lá. Esse segundo templo, ele era bem acanhado perto do primeiro templo. O primeiro templo era todo forrado de ouro maciço. Esse não, eles tinham voltado do cativeiro, pobres, não tinham como fazer um templo esplendoroso como era do Salomão. Então, Herodes, o rei Herodes o Grande, que era um sujeito, um administrador extraordinário, mas um homem sanguinolento, violento, a história diz isso. Herodes, que não era judeu, ele era edomeu, para agradar os judeus, ele casou-se com uma judia, a esposa dele chamava-se Berenice, e para agradar os judeus, ele ampliou e embelezou o templo, o segundo templo. Quando Jesus nasceu, quando Jesus pregou, ele pregou nesse segundo templo, que é conhecido como o templo de Herodes, que é o segundo templo, que ele ampliou e embelezou. Por isso os discípulos foram mostrar a Jesus os edifícios que formavam o segundo templo, para que Jesus conhecesse. E aí Jesus faz uma coisa extraordinária. Jesus dá uma palavra para eles que deixou eles boquiabertos. Jesus disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra em cima de pedra que não seja derribada. Os discípulos ficaram encafifados com aquilo. E quando Jesus chegou no Monte das Oliveiras, desceu do Monte do Templo, foi para o Monte das Oliveiras, que fica do outro lado do riacho, Ribeiro de Cedron. Eu estive lá, conheço tudo isso aí, tive o privilégio de ver tudo isso aí em loco. Quando Jesus chega lá, Jesus se assenta, os discípulos vêm para perto e dizem: Senhor, declara-nos, quando é que serão essas coisas? Eles fazem uma pergunta tríplice: quando é que não vai se deixar ali, Senhor, pedra em cima de pedra? Quando é, olha como é que eles perguntam, que sinal haverá da tua vinda? Jesus não tinha ido ainda, eles queriam saber que sinal marcaria a segunda vinda. Porque eles sabiam que Jesus ia voltar segunda vez. Que sinal haverá da tua vinda? E que sinal haverá do fim do mundo? Só que esse fim do mundo aí,
É preciso tomar cuidado, para você, não é fim do planeta, é fim do governo do homem sobre a terra. Esse é o sentido que o grego nos dá, que a língua grega nos dá. A resposta de Jesus está no versículo 5, acautelai-vos que ninguém vos engane. Ou seja, fique esperto, porque nesse assunto, se você não conhecer a palavra de Deus, você vai se confundir, porque tem muita confusão por aí. Por isso, irmãos, eu quero ir bem devagar para te ensinar algumas coisas sobre isso que Jesus falou. O primeiro sinal que Jesus falou está aqui no versículo 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Esse primeiro sinal, ou seja, falsos cristos. Será que nós temos falsos cristos nos dias atuais? Nós temos. Você lembra de um que morreu recentemente, chamado Reverendo Moon? Ele dizia, ele escreveu um livro, e ele diz que esse livro ele teve no céu, teve um arrebatamento, foi lá, e o próprio Deus falou com ele sobre este livro, e ele declara nesse livro que ele, Moon, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que loucura. Ele declarava isso, está escrito no livro dele, Princípio Divino. Que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista apontou para Jesus, conforme está no Evangelho, e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus quis, mas o mundo disse que era ele. Ele diz que Jesus fracassou, e ele vai falando essas loucuras, esse negócio aí, né, uma porção de... E que ele é o novo Salvador, vindo da Coreia para o mundo. Irmãos, ele falou um monte de coisa que nem vou tocar aqui, mesmo porque ele já morreu, né? Se ele era o novo Salvador, o Salvador já foi, já morreu, né? E não ressuscitou, está mortinho lá embaixo da terra, como todos os fundadores das grandes religiões, Maomé, Buda, todos eles estão sepultadinhos lá, aguardando a ressurreição. E não é a ressurreição da vida, é a ressurreição do juízo. Do juízo do grande trono branco, que Jesus fala. Ressurreição da vida é esses que morreram em Cristo, que vão ressuscitar quando Jesus voltar para arrebatar a igreja. Então esse Moon faz um monte de alegação, coisa de louco, né, que eu costumo falar quando eu ministro com mais calma, mas ele se dizia o novo Salvador do mundo, vindo através da Coreia. Você já ouviu, você deve se lembrar do Jim Jones. Jim Jones é aquele pastor americano que criou uma igreja chamada Igreja do Povo, depois muito perseguido lá, porque ele se dizia o Messias, mas tinha um monte de gente. Eu quero dizer para você que o mundo, milhões de pessoas aderiram a esta igreja da unificação do mundo, que tem no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Gente que segue as doutrinas desse reverendo Moon, né, que já faleceu. Continua com os filhos dele lá, com a mulher dele, que ainda está viva, etc. Mas o Jim Jones era outro, que apareceu falando que era o Messias, e fazia alguns milagres, fazia algumas coisas, e como ele começou a ser perseguido pelo governo americano por causa do imposto de renda, que ele só negava o imposto de renda, ele veio com um grupo de mais ou menos 1.000 pessoas para uma das Guianas. E ali ele obrigou o povo a tomar veneno, e ele acabou se matando, e morreram quase 1.000 pessoas ali, e ele se suicidou. Você lembra daquele maluco que tentou matar o Papa João Paulo II? Mohamed Ali Yaka, aquele turco, que depois foi perdoado pelo próprio Papa, e já cumpriu a pena, foi liberado, voltou para a Turquia. Esse cidadão, diante das cortes italianas que o julgaram por tentativa de assassinato, ele declarou que ele era o Cristo reencarnado. E assim nós vamos vendo aí, né, dos falsos cristos e os falsos profetas. Você poderia até estar dizendo, graças a Deus, pastor, que tudo isso é lá para que as terras distantes. Mas nós temos também o nosso aqui. Você já ouviu falar do Henri Cristo? O Henri Cristo, lá de Curitiba, agora parece que ele anda lá para Brasília,
ele diz que ele é o Cristo reencarnado. E, olha, irmãos, quando esse homem aparece na praia, algum dos servos dele vai tocando um sininho assim na frente, e ele com aquela roupa, aquela barba, ele é descendente de alemães, né? É um catarinense, radicado em Curitiba, com aquelas roupas, com aquela figura parecendo o Cristo. Ele já está meio envelhecido, então já não está tão impactante assim. Mas o povo, né, ele vai batendo aquele sininho, aquele grupo de gente, e ele vai repreendendo aquelas mulheres de biquíni, aqueles negócios todos, que ele é o Cristo, etc. E ele arrasta pessoas com ele. Tem muita gente que acredita. E esse é foi até capa da revista Isto É, né, falando sobre essas coisas. Mas Jesus fala também em Mateus 24, não só de falsos cristos, mas também de falsos profetas. Eu quero dizer para você que falsos cristos é um sinal de que Jesus está voltando. Falsos profetas também. Esses falsos profetas realizam grandes sinais em nome de Jesus. É interessante isso que eles falam em nome de Jesus. Eles realizam sinais, eles profetizam e as profecias se realizam, eles expulsam demônios, eles operam sinais e maravilhas, que são milagres. E aí nós ficamos em dúvida. Fulano é um apóstolo, é um profeta do Senhor, ou é um falso profeta? Como é que nós vamos saber? Irmãos, a Bíblia é o que mesmo para nós? Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés, repita depois de mim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso, você tem que olhar na Bíblia. Aonde que está isso na Bíblia? Mateus capítulo 7. O próprio Jesus diz como é que nós vamos discernir esse povo. Como é que nós vamos saber se ele é um profeta de Deus ou é um falso profeta? Se aproveitando do povo, enriquecendo, pegando o dinheiro do povo. Mateus 7, do versículo 15 até o versículo 23, Jesus fala dos falsos profetas. A partir do verso 15, Mateus 7 diz assim: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Está aqui, ó, a chave. Como é que você reconhece que uma pessoa é realmente um servo de Deus, um profeta de Deus, um apóstolo, né, de Deus, de Jesus Cristo, uma pessoa que está realmente fazendo a obra de Deus, ou esses que oram, expulsam os demônios, porque eles usam o nome de Jesus. E são nascidos de novo. Eu quero dizer para vocês que essas pessoas são nascidas de novo. Mas como é que nós vamos reconhecê-los? Pelos seus frutos. Jesus disse aqui: pelos seus frutos os conhecereis. E aí Jesus continua: colhem-se porventura uva dos espinheiros? Não. Colhe figo dos abrolhos? Não. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não é os milagres que eles realizam, não é os demônios que eles expulsam, é a vida deles, como é que eles agem. Eles fazem do povo de Deus negócio, então é falso profeta. Porque a vida não combina com aquilo que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz assim: de graça recebeste, de graça dai. Jesus fala isso em Mateus capítulo 10. É bom você ler esse evangelho de Mateus, você vai aprender muita coisa nele. De graça recebeste, de graça dai. Jesus tinha mandado os discípulos ir de 2 em 2, curar os enfermos, expulsar os demônios. E Jesus disse: não leve dinheiro, não leve nada, vocês vão na casa que abrir a porta para vocês, lá vocês ficam, lá vocês comem aquilo que tiver, aquilo que eles botarem na frente vocês comem, lá vocês dormem, né? E abençoa aquele povo.
e cura os enfermos, expulsa os demônios. Não precisa levar dinheiro. Jesus falou isso. De graça recebes, não cobrem nada. De graça dai. Olha o Judas o que fez. O Judas tinha a bolsa. O Judas é que cuidava das finanças do grupo. E ele era ladrão. E ele roubava. E ele cobrava. Aquela mulher que jogou o bálsamo de unguento na cabeça de Jesus, ele disse, olha, esse bálsamo aí dá para vender por 300 denários e distribuir para os pobres. Que nada, Judas queria os 300 denários porque ele metia a mão na bolsa, né? Então, irmão, nem todo aquele que me fala, Jesus vai falar aqui nesse texto, que nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai celestial. Vamos até terminar essa leitura aqui, porque eu vou parar aqui. Portanto, diz o versículo 20, pelos seus frutos o conhecereis. Nem tudo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres. Jesus não nega que eles tenham feito tudo isso. Jesus simplesmente diz, eu não vos conheço. Ou seja, não tenho intimidade com vocês. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Então é pelo fruto que você conhece a árvore. Quando você vai num pé de manga, você espera encontrar manga, não abacaxi. É pelo fruto que você conhece a árvore. Olha para a vida desse homem, ou dessa mulher. O que você está vendo lá? Está honrando a Deus com o seu ministério, o seu trabalho, não somente. E aquilo que ele fala é aquilo que ele vive. Irmãos, nós não podemos ser crianças espirituais. Por quê? Porque está em jogo a tua eternidade. Eu vou parar aqui nesses falsos profetas. Na próxima quinta-feira nós vamos avançar bem mais, porque tem muita coisa aqui para ver. Eu quero dizer para você, meu irmão, que você não pode ir seguindo uma pessoa errada. Isso tem consequências. Cuidado, cuidado. Porque você vai atrás de homens. Eu não gosto que ninguém grude em mim. Quem trabalha comigo sabe disso. Eu não sou parâmetro para ninguém. A única coisa que a Bíblia diz dos pastores é para você olhar para a vida deles e imitar a fé deles. Só a fé. Tá? Por quê? Porque nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós temos que correr a carreira cristã que nos está proposta, diz a Bíblia em Hebreus 12, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus nunca vai nos decepcionar, mas os homens podem decepcionar. Eu posso te decepcionar. Nós não somos perfeitos, irmãos. O pastor tem as mesmas dificuldades. O Elias, o profeta de Deus, que fazia descer fogo do céu, fugiu de uma mulher que ameaçou a vida dele, Jezabel. E Deus repreendeu Elias. Diz, que fazes aqui, Elias? Deus não gosta desse tipo de coisa. Por isso nós temos que aprender a palavra de Deus. Não só que Jesus está voltando e que os sinais estão aí, nós vamos avançar bem mais na próxima quinta-feira, mas eu quero dizer para você, irmão, amigo, você precisa se preparar para entrar no reino de Deus. E a preparação começa com o passo principal, que é nascer de novo, entregar a sua vida a Jesus, fazer uma aliança com Ele, uma aliança de vida eterna, garantindo assim a sua salvação eterna. E uma vez que você estiver garantido, essas outras coisas, que é a preparação, são limpezas na nossa vida, simplesmente limpezas
daquilo que quando a gente vai para Jesus, a gente vai cheio de confusão, cheio de dificuldades, cheio de coisa errada. E o Espírito Santo começa a nos lavar pela palavra, tirando tudo aquilo de nós, para nos apresentar a Ele uma esposa, uma noiva, com as vestes brancas, sem mácula e sem rugas. Amém? Então nós vamos voltar a ministrar um pouco mais na próxima quinta-feira. Se você gostou, não esquece de trazer um amigo, um vizinho, um familiar. Eu tenho certeza que Deus vai falar com ele. Amém? Vamos ficar em pé. Levante as suas mãos. Senhor Deus, muito obrigado por esta breve meditação introdutória, Senhor, sobre esse importante assunto dos sinais da segunda vinda de Jesus. Senhor, nós queremos não só compreender esses sinais, para que eles, como faróis, possam nos iluminar, para que nós saibamos que os dias estão se findando e que em breve o Senhor virá, parará nos ares e vai tocar a trombeta e vai nos conclamar, e nós queremos subir para estar para sempre com o Senhor. A nossa pátria, Pai, está nos céus. É para lá que nós queremos ir. Mas sabemos que para ir para lá nós precisamos nascer de novo, e muitos aqui, a maioria já fez isso, mas também precisamos estar santos e irrepreensíveis. Por isso, Pai, que esta palavra vá ardendo no coração desses irmãos, dos que me ouviram, para que continue na próxima quinta-feira, sintonizado conosco, ó Pai, para que o Senhor continue falando com cada um, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus.